Olá pessoal, olá! Sejam bem-vindos para mais esse momento de estudo bíblico aqui pelo canal da Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Eu sou o pastor Ismar e vou trabalhar com vocês hoje nesta série que estamos fazendo sobre os personagens bíblicos. E o personagem de hoje, de fato, é protagonista. É um personagem muito importante na história do cristianismo, na história do Novo Testamento, protagonista. Quem que é? O personagem de hoje, pessoal, é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu fiquei um pouco desconfortável aqui ao mencionar protagonista, a expressão protagonista. Por quê? Porque nós sabemos que na fé cristã o verdadeiro protagonista é Jesus, o nosso Salvador. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas a gente está sempre olhando todos os personagens, quer do Antigo ou do Novo Testamento, tocados, influenciados pelo Redentor Jesus. Então a nossa leitura bíblica é uma leitura cristocêntrica. Ele é o persona divino, persona humano, o personagem sumamente protagonista. Mas Paulo, o personagem de hoje, ele, nessa perspectiva humana, sim, ele pode ser chamado de protagonista, sim. Mesmo para um leitor mais superficial da Bíblia, quando passa os olhos ali, vê quanto de Atos dos Apóstolos, por exemplo, menciona as ações, os feitos do apóstolo Paulo. Se a gente só folheia a Bíblia no Novo Testamento, quantas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo? Então ele é sim, protagonista e bastante central nessa história. Tanto que quero combinar com vocês aqui que eu vou fazer 3 vídeos sobre o apóstolo Paulo. O de hoje, esse que você está assistindo, falando um pouco mais das origens do apóstolo Paulo e da sua conversão, né? Lá do texto de Atos 8, Atos 9, nós vamos usar a Bíblia, portanto. Um segundo vídeo falando um pouco mais do temperamento, da personalidade moldada por Deus, a personalidade do apóstolo Paulo, através das histórias vivenciadas por ele e registradas pela Bíblia. E um terceiro vídeo ainda falando sobre as suas viagens e suas cartas, os livros do Novo Testamento, as epístolas de Paulo. Ok? Combinado? Nós vamos ao vídeo de hoje, então, falando das origens e a conversão. Fica aqui o meu convite para você curtir esse vídeo, para você comentar, compartilhar e também se inscrever no canal, né? A gente tem percebido que muitos acompanham, mas não se inscrevem no canal para receber os novos vídeos. Então, nosso pedido aí para você também inscrever-se no canal. Eu até quero talvez colocar aqui do lado, ó, onde você pode curtir lá, visualizando o vídeo, e onde que clica ali, ó, para inscrever-se no canal. Beleza? Se puder nos auxiliar então desta forma. Que Deus nos abençoe, então, nas reflexões agora, pegando aí, estando pertinho aqui da Bíblia, para lermos os textos e projetarmos aí a vida desse que eu chamei de protagonista, né? Esse protagonismo de Paulo começa com o fato dele ser um cara que transitava por 3 mundos bem assim específicos e abrangentes naquele momento na história da humanidade. Esses 3 mundos que eu quero chamar é o mundo romano, o mundo grego e o mundo hebreu do povo judeu. E Paulo transitava pelos 3. Eu quero comentar sobre cada um deles, biblicamente, para a gente perceber a pessoa do apóstolo Paulo dentro desses 3 mundos. Mas eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, ele está acima desses 3 mundos. E ele quer, de fato, transitar e transformar esses 3 mundos e as pessoas nele incluídas. E por isso, creio eu, Jesus escolhe o apóstolo Paulo. Aliás, olha só, vou pegar aqui a Bíblia para ler o primeiro versículo, Atos 9:15. Quando Jesus justifica a Ananias, por que ele está escolhendo o apóstolo Paulo? Está escrito assim, ó, versículo 15, que Jesus disse a Ananias: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido, olha a expressão, um instrumento escolhido para levar o meu nome
perante os gentios, que são os não-judeus, e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja só, né? Os líderes, os reis, as autoridades eram romanas. Os gentios, em grande parte, eram do mundo grego. E o povo de Israel, os hebreus. Percebem? Está muito claro aí, né? Paulo, desses três mundos, escolhido para transitar por eles, levando a palavra de Deus a todos. Muito bem, gente. Vamos falar então sobre cada um dos pontos aqui da vida do apóstolo Paulo. Por que ele era, digamos, um cidadão romano? Por que ele era desse mundo grego? Por que ele era do mundo hebreu? E quais são os textos bíblicos que nos falam sobre isso? Ok? Vamos começar por aí. Antes de ir para a sua história da sua conversão, onde também usaremos a Bíblia lá em Atos 8 e 9. Bom, por que ele era então um cidadão romano? Bom, a gente percebe que ele descreve esse fato de ser um cidadão romano lá nos textos de Atos 16, 35 em diante e de Atos capítulo 22, versículo 25 a 29. Eu vou usar primeiro aqui Atos 22, 25 a 39. Contextualizando, é um momento em que Paulo está sendo preso, levado para ser açoitado. O versículo 25, quando eles estavam pegando e querendo levar o Paulo, diz assim, versículo 25: quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, o soldado romano presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado, ou seja, sem passar por um julgamento e ser condenado? Versículo 26 diz: ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Esse homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Paulo disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Já o Paulo disse: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Percebam aí então? Então Paulo, ele era cidadão romano e aí a gente percebe assim que não era qualquer um que era cidadão romano. Nota-se aqui mesmo um centurião, mesmo um chefe ali do grupo de soldados, disse: olha, eu consegui com muito dinheiro ser cidadão romano. Então não era qualquer um que era um cidadão romano. E aí nós percebemos aqui que Paulo diz que ele é por nascimento. Então, os estudiosos lembram, né? Ele nasceu na cidade de Tarso, depois eu vou comentar um pouquinho mais desta cidade de Tarso, e ele era judeu, a gente vai ver também isso, e provavelmente o seu pai, então, tornou-se cidadão romano por algum motivo, e ele então nasceu nesta cidadania romana, né? Então, romano por nascimento, né? Era uma figura de fato assim cheia de direitos. A gente percebe nisso quando ele diz assim: vocês vão me açoitar sem eu ter sido julgado, né? Isso acontece outra vez, quer dizer, o cidadão romano, ao contrário de outros, outros que eram tratados à revelia, ele tinha seus direitos garantidos, né? Ele tinha a parte jurídica assim bastante defendida, e ele tinha muitos outros direitos na cidadania, no exercício de sua vida. Então Paulo mostra isso. Provavelmente o pai dele comprou essa cidadania romana como o soldado fez. Mas os escritos mostram que muitas vezes quando alguém fazia um ato heróico de benefício social, né, poderia receber isso como uma titulação presenteada, a gente não sabe. A gente também sabe que o apóstolo Paulo, ele trabalhava na construção de tendas, um trabalho bem minucioso de tecelania. Então, provavelmente seu pai trabalhava com isso também. E quem precisava muito de muitas tendas eram
o exército romano, que se deslocava muito para lá e para cá, dentro dos impérios que ele dominava, inclusive a Palestina, né, que ele dominava. Então eles precisavam muito dessas barracas. E Paulo pertencia a uma família que trabalhava com isso. Não sei se a partir daí de negócios, dinheiro, o seu pai se tornou cidadão romano. O fato é que Paulo era romano. E, pessoal, era a língua dominante, digamos assim, era o latim, né? O latim era essa língua dominante aí no Império Romano. Acho que a minha expressão está um pouquinho errada. Não era que era uma língua dominante. A língua universal na época era o grego, mas digamos assim, ligada aos romanos era o latim. Tá? Ligada então à cultura grega era o grego, koiné, que é usado no Novo Testamento inclusive, e ligado ao povo hebreu, o hebraico. Curiosamente, lembrem-se lá quando Jesus foi crucificado, que colocaram uma plaquinha lá sobre a cruz de Jesus. Acho que até eu tenho aqui, eu normalmente tenho aqui um crucifixo, né? Olha aqui, ó, a plaquinha que está identificada. Muitos identificam com a expressão INRI, né? Jesus Nazareno, né? do N ali, rei dos judeus. O I é judeu, né? É uma expressão. Mas não foi só assim que foi escrito. Segundo o texto lá de João, deixa eu lembrar aqui, deixa eu folhear aqui, João capítulo 19, versículo 20, foi o Pilatos que escreveu, e ele escreveu em 3 línguas, em latim, em grego e em hebraico. Os 3 mundos que eu estou me referindo ao apóstolo Paulo, olha que legal. E aqui o primeiro que eu falei, dos romanos, né, é aí da língua latina. Bom, e esse o segundo mundo aí, o mundo grego, por que Paulo pertencia a esse mundo grego? Bom, é bem legal a gente linkar a história universal, né? Se a gente fala de 4 séculos antes de Cristo, nós temos a figura de um cara muito importante na história que é Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, né? Ele foi um macedônio, enfim, que conquistou grande parte do mundo de então e levou sempre consigo a cultura helênica, né? Essa cultura grega, de fala grega. Então isso se expandiu em grande parte do mundo, razão pela qual naquele século, naquele tempo do Novo Testamento, o grego era a língua universal. E Paulo nasceu, segundo a Bíblia e segundo também os registros históricos, na cidade de Tarso. Tarso era uma cidade de uma província cilícia, né? Isso ficava assim no norte ali do Mediterrâneo, então um pouco pegando o norte da Palestina, né? Virando ali para o oeste, rumo ali hoje é a Turquia, né, para você identificar. Deixa eu colocar também aqui para você visualizar, né, aqui o mapa para você visualizar. Vejam ali onde é que abaixo está Jerusalém e ali em cima então a cidade de Tarso. Era uma capital importante, né? Inclusive isso aparece no texto bíblico. Vamos ao texto bíblico. Como é um estudo bíblico, é bem melhor a gente aqui pegar o texto e ilustrar essa questão aí do mundo grego usando aqui a Bíblia. Deixa eu me localizar pegando aqui a minha Bíblia. Atos 21, tá? Vou pegar aqui Atos 21. Sempre convite para você mexer na sua Bíblia aí também. Atos 21, versículo 37 ao 40. Olha só, vou ler aqui depois eu comento. Diz assim: quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, ele estava sendo preso lá, enfim, mais uma vez, né, perseguido, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? O comandante perguntou pro Paulo. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Ele confundiu Paulo com outro cara. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, se refere à cidade de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, tanto que era a capital dessa província.
e rogo-te que me permitas falar ao povo. Né? Então aqui essa tradição grega. E o que tem a ver aqui a cultura grega? Né? Então Tarso era uma dessas cidades de proeminente cultura grega. Se revela, se descobre isso pelos estudos da arqueologia, assim como de muitas outras cidades ali, o quanto a filosofia grega era influente na cultura, ainda que fosse ali dominada pelo Império Romano. E por que a fala grega era extremamente utilizada, universal? Porque desde Alexandre Grande todas essas culturas foram trabalhadas nesse propósito. Apesar do povo ali em Jerusalém, o povo hebreu, usar mais a linguagem hebraica, o aramaico, muitos dos próprios judeus, como Paulo, que viviam fora, ou nasceram fora, ou viveram fora, usavam o grego. Né? Paulo usava aí os três com proeminência, pelo jeito, um poliglota. Então ele era desse mundo grego. Tá? Vamos então partir agora para o lado dele como judeu, como hebreu. Tá? Vamos destacar bem, mastigar bem essa questão aqui. Nesse mesmo texto que eu estava lendo, Atos 21, eu li a partir do versículo 37, diz assim no versículo 40, Atos 21, 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Então fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Aí o versículo 2 do capítulo 22 diz assim: quando ouviram que ele falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então dá para ver que ele, apesar de ter nascido em Tarso, ele foi, criança, jovem, já para Jerusalém, alguns falam também em Damasco, e ele foi educado por Gamaliel. Cara, o Gamaliel era muito conhecido, era um professor top da lei, da Torá. Ele seguia uma vertente assim mais flexível, digamos assim, mais humana dentro da lei, ao contrário isso era uma tradição de Hillel, né? Alguns dizem que Hillel era o avô de Gamaliel, e tem também uma outra tradição do Shammai que é mais inflexível na lei. Mas assim, só para mostrar para vocês que Paulo, além de ser hebreu, do povo judeu, ele era muito estudado, orientado por Gamaliel. Então imagine esse cara, conhecedor da cultura grega, cidadão romano e top nos estudos também do povo hebreu. Então ele se apresenta desse jeito. E ainda como hebreu aqui, gente, ele se apresenta, isso em outros momentos nas cartas, como fariseu, né? Paulo era fariseu, filho de fariseu, ele mesmo se identifica assim, extremamente zeloso pela lei, pelos estudos, da tradição judaica mais firme, né, nos estudos das Escrituras, esperando um Messias que traria salvação política para o povo. Conhecia então as Escrituras, conhecia claramente o Antigo Testamento. Esse aí era o Paulo, né? Quando a gente vê ele assim como judeu, a gente pega os textos lá de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 7, que ele diz que ele era da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, né? O nome dele, Paulo, Saulo, linkava-se também com Saul, que era da tribo de Benjamim, zeloso na lei. Esse era o apóstolo Paulo, ele se identifica assim algumas vezes. Né? Muito bem, gente, acho que apresentei aí os 3 mundos do apóstolo Paulo, e eu quero mostrar então que Jesus fez questão de entrar na vida desse personagem e mudar não apenas a visão de mundo que ele tinha, mas a direção para um outro reino, o reino dos céus, ok? Vamos agora então para essa outra parte, olhando aí a conversão do apóstolo Paulo e como é que ele foi tratado.
Antes talvez seja interessante, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Antes talvez seja interessante lembrar que tem esses dois nomes aí, Paulo e Saulo, tá? Muitas vezes, de maneira, a gente chama de homilética, né, para mostrar a transformação que aconteceu na vida de Paulo. Alguns dizem assim que ele era Saulo, então depois foi conhecido como Paulo, né, por causa da sua transformação. Quem não conhece a vida de Paulo, eu já vou falar sobre essa transformação, tá? Se tem uma vida que foi convertida, se foi transformada, que mudou a direção, é a do apóstolo Paulo. Já vou falar sobre isso. Mas para quem já conhece, muitas vezes se associa a mudança do seu nome com essa mudança de vida. Mas não é bem assim. Saulo e Paulo é o mesmo nome. Inclusive, o fato de ser parecido no português é só uma coincidência. Tá? Saulo é o jeito hebraico de falar de Paulo. Paulo seria então o jeito grego, o jeito latino deste nome, né? Então Paulo está mais ligado à sua cidadania romana, e por que não dizer grega, que nem a gente falou há pouco, e Saulo era o jeito hebraico. Isso é tipo assim como a gente diz John em inglês, João em português, ou Johannes, né, em alemão, né? James em inglês, Tiago em português. Aí tinha o Saulo e o Paulo também, duas línguas diferentes aí, fazendo parte desses mundos que há pouco eu destaquei para vocês, tá bem? E aí então, na vida de Paulo, na Bíblia, se a gente for falar em termos bíblicos, a primeira referência bíblica está em Atos capítulo 7, versículo 58, que diz assim, ó, coloco o texto aí para você visualizar. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, o que é isso aqui? Que texto é esse? Está no contexto da morte do primeiro cristão perseguido e morto por causa da fé. O primeiro mártir da fé cristã, que foi Estevão. Ele foi morto a pedradas. E a primeira menção, então, ao personagem de hoje, que é o Saulo, Paulo, é nesse texto dizendo que ele apoiava essa morte, e que ele estava ali auxiliando, segurando as capas das pessoas para que elas se sentissem mais à vontade para realizar essa obra de apedrejar um cristão. Então a gente está percebendo aqui que Paulo é um perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Tanto que em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo consentia na sua morte. Na morte de quem? Na morte de Estevão, o primeiro mártir. E ainda em Atos, capítulo 8, versículo 3, diz assim, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Por que Paulo era assim perseguidor, gente? Isso tinha a ver muito com o caráter, temperamento dele, que a gente vai falar no próximo vídeo, mas eu quero dizer para vocês que ele era extremamente religioso, zeloso da lei. E ele entendia, na sua razão humana, que os cristãos eram uma seita, que estavam deturpando e invocando, falando o nome de Deus em vão. Então, Paulo, na ânsia, na veemência de combater, de ser fiel à palavra, ele persegue os cristãos. Por isso você que tem assim um temperamento forte, uma personalidade forte, cuidado um pouco, porque você pode estar sendo teimoso e não perseverante, pode estar teimando em um ponto de vista bem errado e contrário à palavra de Deus. E era o que o Paulo estava fazendo, perseguindo os cristãos. E depois então de fazer essa perseguição ali ao redor de Jerusalém, os cristãos foram dispersos por muitas perseguições e Paulo foi então em busca dele em outras cidades, como na cidade de Damasco. Ele pegou então ordens judiciais para ir prender cristãos lá. E aí nós temos o capítulo 9. Agora a gente vai focar no capítulo 9 nos próximos minutos até a conclusão do nosso estudo. Diz assim Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, do jeito que era falado dos cristãos, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então esse era o intuito dele. Ele pegou documentos jurídicos que comprovavam que permitiam ele invadir casas, e assim ele foi. Aí o versículo 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pessoal, aqui então, esse momento em que o verdadeiro protagonista entra na vida de Saulo, faz com que ele literalmente caia do cavalo por uma luz brilhante, freia-o de maneira milagrosa e fale ao seu ouvido por revelação. É importante dizer que Jesus já tinha morrido, sido crucificado, né? Já tinha sido sepultado, óbvio, já tinha sido ressuscitado, ele ressuscitou, já tinha passado 40 dias aparecendo para as pessoas, subiu ao céu, o Espírito Santo já tinha vindo sobre os discípulos e tempos depois, então, esse Jesus ressurreto aparece a Paulo como alguém fora do tempo, como ele mesmo se identifica. Para ser um apóstolo, precisava ter visto o Cristo ressurreto, e Paulo viu nessa situação, ouviu a palavra de Jesus. Interessante ele dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como assim interessante? É porque, na verdade, Paulo estava perseguindo os seguidores de Jesus e não o próprio Jesus. Mas lembrem-se que Jesus disse que os seus seguidores eram o seu corpo na terra. Logo, todos aqueles que perseguiam os seus seguidores, a ele o perseguiam. Então Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele identifica-se: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E aí Jesus dá orientações ao apóstolo Paulo na sequência. Diz assim, versículo 6, Atos 9, 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Que momento! O momento em que Paulo estava sendo transformado, realmente moldado pela ação do Senhor Jesus, inclusive física, em que ele ficou cego, tendo essas espécie de escamas nos olhos. E aí continua o texto dizendo assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, o apelido dele por causa da cidade que ele nasceu, né? Pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quer dizer, o Ananias disse: ô Senhor Jesus, tu não está te confundindo? Eu já ouvi falar desse cara, ele é barra pesada, ele veio para prender, né? Aí Jesus diz assim, versículo 15, mas o Senhor, eu tinha lido já esse texto antes, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha só, chamou Saulo de irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantando-se, foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ficou alguns dias ouvindo a palavra, ouvindo as orientações, e diz o versículo 20, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aí o versículo 21 e seguintes dizem que as pessoas ficaram achando isso impressionante, diziam: aquele que perseguia Jesus agora anuncia o seu nome. Houve uma conversão, houve uma transformação. Paulo, que conhecia tão bem as Escrituras Sagradas e a Torá, ele as lia como que com um véu. Ele fala isso depois, né? Como que um véu ele não enxergava. E Jesus fisicamente traz esse problema dos olhos, o cega e o dá a visão novamente. Sei lá, para mim está aí também uma metáfora desta conversão, onde Paulo então começou a perceber, a abrir os olhos da fé e ver que as Escrituras, o Antigo Testamento, que ele tão bem conhecia, falavam de Jesus, o Salvador. E por ação não racional, mas do Espírito Santo, ele é convertido. E de maneira insistente, perseverante, anuncia a palavra de Deus, de cá para lá, do povo judeu para os gregos, para os romanos, para todos. E isso a gente vai dar uma boa olhada nos próximos estudos desta nossa série sobre personagens bíblicos, ainda falando sobre o apóstolo Paulo. Irmãos e irmãs, estamos aqui concluindo mais esse momento de estudo tão relevante hoje, falando sobre este personagem que eu chamei de protagonista, e o desejo é que Jesus seja também o Senhor de nossas vidas, o protagonista da nossa existência, e que, independente dos mundos que vivemos, como o apóstolo Paulo, independente das vivências, que elas sejam influenciadas, transformadas pelo Salvador Jesus. Ele nos dá uma identidade nova, ele nos dá segurança do perdão e ele nos dá sentido, propósito para levar a palavra de Deus que transforma vidas para todos os mundos em que vivemos, nossa família, nosso colégio, nossa escola, nosso trabalho, como fez o apóstolo Paulo. Que Deus assim abençoe também, removendo as barreiras dos nossos olhos para percebermos a luz da palavra de Deus e por essa luz seguirmos a sua vontade, o seu caminho. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, pessoal, pela paciência, por acompanharem esse momento de estudo, que de fato essa palavra seja edificante na sua vida, sob o alicerce, a pedra angular que é Jesus, o nosso Salvador. Que a graça deste Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai esteja com todos vocês. Até a próxima!